Olá, meus amigos, de volta à nossa terceira aula de programação neurolinguística. Primeiro quero agradecer a participação de todos vocês, pois é de grande valia quando nos envolvemos a um projeto. E vocês têm envolvido-se participando, dando seus feedbacks, respondendo aos questionamentos, apresentando os questionamentos, pois quando você apresenta, você compartilha e isso engrandece. E isso faz com que nós podemos também nos orientar por aqui para que eu possa saber como é que está o seu segmento, como é que está o seu envolvimento dentro desse curso. Então, assim, pessoal, eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos comentar alguma coisa sobre os elementos básicos e fundamentais da PNL. A primeira delas é o tempo. E você vai acompanhar pelos slides, você vai notar que o tempo é um prazo desejável que você deseja para o desenvolvimento do seu plano, da sua atividade, do seu desejo, do seu sonho. É o que realmente você quer. E logo depois vem o foco. O foco é uma ação. Qual ação que você deseja? O que você tem desta ação? Você tem as informações corretas? Você tem as ferramentas necessárias? Como que você vai desenvolver as habilidades dentro das atividades as quais você está desenvolvendo, a qual você deseja? Qual é a tua orientação? Quem é o seu consultor? Aonde você está buscando? É no Google? É no YouTube? São em livros? É na academia? É na faculdade? Na universidade? É no curso? É no trabalho? É o seu chefe que lhe orienta? Ele é o seu coach? Ele que lhe proporciona tudo isso? E a avaliação, como você está se permitindo nessas avaliações? Como você está, o seu ponto crítico, como você se avalia? Para daí você ir para as fases as quais você está enfrentando. Qual é essa fase? É o momento. Como você está dentro desse momento? Como você está nessa sua capacitação? Pois lembra-se, tudo que você faz é uma capacitação. Sabe por que é uma capacitação? Porque você não fez antes. Você está passando por esse propósito. Você está indo em busca. Quando a gente está indo em busca, é porque nós estamos enfrentando esse desafio. E aí você pega aquele seu plano de ação, aquele seu desejo, aquela sua meta, e aí você vai desenvolver tudo isso. Isso é o plano de ação. É quando você desenvolve, quando você vai contemplar os seus principais desejos. Por isso que nas duas tarefas que vocês fizeram em suas casas, eu sempre perguntei, o que você deseja? E eu vou dizer para você, eu desejo ter saúde. Não, isso não é um desejo. Só ter saúde não é um desejo. Porque ter saúde depende de quê? Depende que eu faça uma atividade física. Depende que eu tenha uma alimentação saudável. Depende que eu tenha uma mentalidade tranquila. Isso também faz parte da saúde. Numa das aulas anteriores eu falei sobre as emoções. A importância das emoções. Nunca na humanidade se falou tanto em emoções como no momento agora. As emoções, elas estão ligadas diretamente às doenças. E aí você começa a ligar, poxa vida, tudo isso para eu contemplar os meus objetivos, tanto na minha vida pessoal como na vida profissional. Eu dependo destas coisas para que eu possa conseguir os meus sonhos, os meus anseios, os meus desejos. Para daí eu buscar a minha melhoria na minha vida profissional, na minha vida pessoal, para eu desenvolver minhas habilidades, para que o meu aprendizado ele venha de uma forma crescente, que ele venha desenvolvendo, para que eu possa pôr em prática as minhas habilidades daquilo que eu recebi, daquele conhecimento que eu fui buscar. Não adianta você ler 200 livros
e você não pôr em prática o que você leu. É muito melhor você ler um capítulo só e pôr em prática do que você ler 200 livros e ficar só para ti. Não adianta você participar de 1000 cursos e você não pôr em prática. Não adianta você estar assistindo essa videoaula se você não vai pôr em prática para a sua vida pessoal. Isso é aplicar o que você tem aprendido, é aplicar o seu conhecimento. É você desenvolver-se, é você crescer, é você ampliar-se. Não ficar inerte, não ficar parado. E aí você começa a desenvolver tudo isso. Você começa a observar. Pronto, eu tenho que seguir um roteiro. Eu tenho que avançar. Eu tenho que entender qual é esse processo. E aí por isso você tem um mapa. E aí você começa a entender, pronto, é uma das ferramentas que eu tenho. É esse mapa. Mas o mapa não é o território, como você vê muito bem ali no slide. O mapa não é o território. O mapa é uma representação. O mapa é um desenho. Eu gostaria que você fosse no slide agora e olhasse o que eu tenho ali. Um número 6 ou um número 9? E aí fica aquela discussão, é um 6 ou é um 9? Tá, mas o mapa diz... O mapa é um registro, o mapa apresenta alguma coisa. Como que eu vou desenvolver tudo isso? Como que eu vou crescer? Como que eu vou me ampliar? E aí eu posso falar para você, meu amigo, isso não é nem um 6 e nem um 9. Isso pode ser um B minúsculo ou um Q minúsculo. Nossa, só está num formato diferente, sim. Vocês viram que uma só figura, ela gera várias formas, assim que nós precisamos compreender como é que são as pessoas, cada uma tem uma forma de ver a situação. Às vezes na nossa casa mesmo, o meu pai enxerga de uma forma, meu irmão enxerga de outra, minha mãe enxerga de outra e eu enxergo de uma forma totalmente diferente. Quem disse que a forma com que eu enxergo a situação, ela é a correta? Então, o mapa é apenas uma forma de você caminhar. Você olha o mapa no GPS do teu celular. Você pega e registra da onde você está até Brasília, vai dar um risquinho só. E aí? É esse o caminho? Não, tem muitas coisas para a gente viver até aí. Tem muitas coisas que nós precisamos trabalhar dentro de nós. A forma com que nós enxergamos as coisas, ela pode ser uma memória positiva ou uma memória negativa. Basta você imaginar assim, uma memória positiva lá na sua infância. Lá no tempo que você divertia com seus amigos. Qual é o nome disso? As experiências, todas elas possuem uma estrutura. Toda experiência possui uma estrutura. Então tudo isso é aprendizado. Quando você leva a tua memória lá para a infância em um momento, eu acredito que você levou a memória para a infância para um momento feliz, para uma memória positiva. Porque é para lá que a gente gosta sempre de levar os nossos pensamentos. Por lado da memória positiva, por lado da memória boa. Esse é o interessante da nossa vida. É você proporcionar momentos bons para a sua vida. É você proporcionar momentos aos quais você consegue ampliar uma mudança de estrutura dentro de você. É um momento que você traz uma experiência de vida para ti e que é um engrandecimento para você, para a sua família, e que isso vai apontar-se nos seus negócios, nos seus estudos, na sua vida pessoal direta, na sua vida profissional e fundamentalmente na sua vida espiritual. Porque você começa a engrandecer-se, você começa a ampliar-se, você começa a desenvolver-se. Então, diante de tudo isso,
nós precisamos trabalhar bem as nossas memórias.